Obrigado, Luzia. Marçal, você não devia nem estar aqui, né? Porque no último debate, você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Eu mostrei, está na rede social, mas você mostrou, mais uma vez, que não tem palavra. Nesse debate, o Boulos já chega atacando o Marçal, chamando ele de mentiroso, porque nesse começo aí, ninguém sabia o quanto o Marçal se comunicava bem e o quanto ele era bom para responder pergunta e entrar em confronto. Nesse momento aí, ninguém respeitava o Marçal ainda, entendeu? Agora, sobre oportunidade de desenvolvimento econômico, eu queria te perguntar o que você acha dos céus da Marta que deram oportunidade para os jovens da periferia. Primeiro, se você conhece e o que você acha. O Boulos já chega subestimando o Marçal, perguntando se ele conhece um determinado projeto, o que ele acha. Sendo que, na verdade, no começo aí, ninguém sabia que o Marçal é um cara filantropo, busca conhecimento, busca aprender, adora desafio, é Iron Man, aquelas porra toda que ele fala. E o Marçal vai demonstrar isso no decorrer, dá uma Em olhada. primeiro lugar, mais uma vez, você está me confundindo com um quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O Marçal já chega respondendo a primeira questão que ele fez na lata. E já emenda ali sobre Lula, porque é uma ferida que mais pega ali e trava os comunistas e eles ficam meio abobados. Dá uma olhada. Pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, José, sei lá como é que chama essa Dirceu, Dilma Rousseff. Você, que é o PT Kids. O Marçal já coloca algumas pessoas dentro do contexto, já pega e coloca uma categoria, uma definição nele, fala: você é um PT Kids. Você é pequeno demais para querer falar comigo, para querer debater. Então fica na sua. Nessa prefeitura de São Paulo. Isso até é uma demonstração no país inteiro de um PT do PSOL, que é uma grande merda nessa nação. Aí quando o Pablo fala que o PT é uma merda, e ele inclui as pessoas que ele citou dentro desse contexto, e ele está conversando com alguém que faz parte desse contexto, ele está automaticamente e inconscientemente dizendo que o Boulos é uma merda. E o Boulos nem se conscientiza nisso, as pessoas deixam passar. Isso aqui é a escória da esquerda. A esquerda já não presta, você imagina a escória da esquerda. Marçal define o PT, define o que ele acha do PT, já inclui que o Boulos é inferior ainda ao que ele acha do PT, porque ele já falou lá que o Boulos é um PT Kids, e ele ainda, agora ele vai começar a atacar. E o jeito que o Marçal ataca não é baixaria. Muitos estão falando assim, ele é baixo nível. Não, ele apenas vai na ferida das pessoas, ele sabe o ponto fraco. Não tem condenação, isso aí foi prescrito. Eu trabalhei para um cara consertando computadores. Se você quiser saber os detalhes, já gravei isso há anos no YouTube. Sobre a outra acusação que o Boulos fez, ele só dá uma respaldada bem pouca ali, não fala muito sobre, porque ele sabe, quem acompanha ele, quem conhece a história dele, já sabe tudo o que aconteceu realmente. E para ele, o debate ali é sobre outros assuntos, ele não quer falar da vida dele, entendeu? Você pode assistir Pablo Marcal. Agora, a grande verdade é, por que você não pediu sua música no Fantástico, já que você foi preso 3 vezes? Conta aí para a sociedade paulistana. Por favor, plateia. Neste momento e agora ele chega com um ataque pesado para cima do Boulos, definindo o Boulos como bandido, falando que o Boulos poderia até pedir músicas no Fantástico e deixando claro que o Boulos realmente tem condenação. E a partir desse momento ele começa a querer desestabilizar o Boulos emocionalmente, e é algo que ele vai conseguir. Dá uma acompanhada. Eu vou solicitar uma vez mais que vocês evitem as manifestações. A jornalista já dá aquela segurada, porque ela sabe que pode se transformar numa baixaria ali, porque tem lugar e município que candidatos saíram até na mão em brigas, e ela sabe que se rolar uma torcida para um lado, para o outro, e pegar o emocional de um ali, pode cair por a baixaria mesmo. Isso está dentro das nossas regras de debate. Marçal, você é um mentiroso compulsivo. O Boulos chama o Marçal novamente de mentiroso, sinal que o que o Marçal tá fazendo tá afetando ele emocionalmente, inclusive ele já aumenta, não é só mentiroso agora, mentiroso compulsivo. É viciado em mentir. Primeira foi mentiroso, depois a segunda, mentiroso compulsivo, e agora viciado em mentir. Sinal que realmente ele quer tentar fazer as pessoas acreditar que o que o Marshall tá falando é mentira. Talvez seja até verdade o que o Marshall tá falando, viu? É impressionante. Eu acho que você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateinha e tal, para tumultuar. O Boulos tem uma
característica, uma peculiaridade de querer dizer que o que o outro candidato ou alguém está falando é algo sem seriedade. Já o Marçal, por sua vez, ele quer provar para as pessoas que ele é um cara responsável, sério, e ele não está ali para brincadeira. Ou oposto. Você é o Padre Kelmon dessa eleição. É isso que você é. Você veio para tumultuar, você é uma caricatura. Gente, desculpa. A Lili já chega dando aquela satirizada no Marçal. E ele consegue uns aplausos, consegue que a plateia, uma reação da plateia. E no final aí, quando trava, congela o vídeo, dá pra ver a cara dele que ele se sente satisfeito com a aprovação da plateia e a acusação que ele fez. Interrompê-lo, candidato. Eu, pela última vez, eu espero que seja, a gente está numa plateia aqui de adultos e a gente, mais uma vez, vai solicitar dentro de uma escola e a gente pede uma vez mais para vocês respeitarem esse ambiente de debate sem as manifestações conforme está combinado em relação às regras do debate. A apresentadora pede respeito, pede que todos se posicionem de forma respeitosa. A partir do momento que ela pediu isso, o clima já está quente, não dá mais. Inclusive, ela não vai conseguir fazer nada mais agora a respeito disso. E agora que o negócio vai ficar bom, que vai rolar aquele meme que vai ficar eterno. Me perdoem interromper aqui uma vez mais, mas não tinha como não fazer essa observação uma vez mais. Só para vocês entenderem, a apresentadora foi no time certo, para tentar parar esse confronto que poderia acontecer, mas quando a energia, o lugar já está propício para isso, não adianta, vai rolar. Eu sou o Padre Kelmo. O Marçal, nesse momento, ele vai usar a própria arma que o Boulos lançou contra ele mesmo, a própria munição. Ele até dá aquela humorizada, fala assim, realmente, você falou, então beleza, eu sou o Padre Kelmo, agora você vai ver, mesmo sendo o Padre Kelmo, o que eu posso fazer com você nesse debate. Eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Inclusive essa ação que o Marçal fez de tirar a carteira de trabalho, algo improvisado, algo que ninguém esperava, e o Boulos vai travar agora. Por mais que não pareça, assim, ele tente se achar ali, mas ele vai ficar perdido totalmente. E ele pega e fala assim, ó, a carteira de trabalho tá aqui, você vai ser exorcizado, então vai embora, seu grande vagabundo, que não gosta de carteira de trabalho. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. O Pablo Marçal usa muito do improvável ao seu favor. E ele usando disso é um ponto muito forte, porque ninguém sabe o que ele vai fazer, falar, ou admitir, ou assumir. E todo desafio ele não corre. Pode ser uma brincadeira de videogame. Quem acompanha ele sabe que ele entra, ele leva a sério. E aí ele tá dizendo que ele topa exorcizar o Boulos e que enquanto ele tiver homem na cidade de São Paulo, o Boulos não vai ser prefeito lá nem a pau. Essa é a pergunta dele? Pela propriedade do Marçal usar do improvável, ele responde e as pessoas se perdem. E o Boulos, nesse momento, por mais que ele conseguiu um aplausinho, atacou o Marçal, e toda vez que o Marçal tá respondendo, dá pra perceber que o Boulos fica raciocinando na próxima pergunta que vai fazer, o que vai falar. E nesse momento aí o Boulos nem sabe o que tá acontecendo mais, já tá perdido. Inclusive ele dá uma travada assim, fala assim, mas aí a pergunta dele? Ele nem sabe se tá respondendo ou perguntando, mas já tá perdido. O tempo é livre. Bom, A apresentadora já fala, o tempo é livre. Ele meio perdido, ele fala, puxa, não sei o que tá acontecendo, mas bom, vamos lá então. Dá pra perceber que ele se perdeu já. Tá totalmente perdido por causa da reação que o Marçal teve, travou ele. olha, eu tenho o maior orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora, tá ali. Ele viu que o que ele esperava não gerou o impacto que ele queria. Ele já dá uma buscada de informação ali no cérebro dele, dá pra ver que ele dá umas olhadas. Ele já muda totalmente o assunto. Vai falar que ele é professor, que ele não é coach, que ele é algo maior. Está comprovado, sou professor, eu não sou coach. Não ganho dinheiro enganando os outros na internet. E como ele não é bobo nem nada, ele já assume uma posição ali de se autoelogiar, como é um debate. Ele já volta a querer atacar devagarzinho novamente o Marçal e procurar um campo para ele começar a ganhar espaço ali nesse debate, entendeu? Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe, e até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu. Ele começa a falar do que ele é, do que ele fez, do que ele conquistou
das vitórias dele, e ele já coloca o Marçal na história e fala: tudo isso eu consegui, e o deputado federal que eu consegui, você não conseguiu. Eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Todos nós sabemos que quando alguém é inocente e é acusado de alguma coisa, quando ele não deve, ele não teme. E o Marçal apresentou ali uma acusação, a qual chocou ele, porque ele ficou chocado, porque ele precisou contar um pouco da vida dele, falar com que ele trabalhou, onde ele deu aula, que ele era professor, que ele conquistou isso, aquilo, e querendo justificar. Daí deu no que o Marçal queria, ele se justificou. Pergunta que eu faço para esse cara, que isso aí não é um candidato, isso aí é um candidato trans. Depois eu falo disso no meu Instagram. Ele não responde nada, nem a... Realmente dá para perceber que o Boulos ele se preocupa mais com a autoimagem dele, com a reputação, do que o povo, porque ele não está apresentando nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de inteligência emocional ali para falar: vamos parar de se autoatacar aqui, vamos falar as propostas. Apoia a Hamas, já foi preso 3 vezes esse indivíduo aqui, tem um processo dele que está correndo em segredo de justiça, porque ele usa a companheirada para fazer isso. Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Pode ficar com o tempo aí para você agora. Vai lá. Mais uma vez o Pablo Marçal usa do improvável para pegar o Boulos no pulo, o lugar onde ele não vai conseguir escapar ali. Inclusive já aponta de novo os defeitos na candidatura dele, sobre ele ser um bandido, sobre ele apoiar comunismo, sobre ele apoiar Hamas, apoio de drogas. E o Marçal consegue fazer com que ele abale o seu estado emocional ali, porque já tá sem reação o Boulos, já não sabe o que fazer. Olha, gente, Essa respirada que o Boulos dá não é uma respirada de alívio, é uma respirada de tensão. E uma respirada a qual ele fala: puxa, o que eu vou falar agora? Ele mexeu, ele começou com ataques. E quando você ataca alguém, você tem que saber que o seu inimigo pode atacar de alguma forma que você não espera realmente, né? o que você vai fazer com um cidadão desse? Tá sem graça, o Boulos tá sem graça, tá desconfortável ali. Ficou totalmente desconfortável o Boulos. Quem tava com... Até a leitura física dele mudou já, a postura dele. Ele tava diferente no começo do vídeo. Pode voltar lá e dar uma olhada pra você ver. O que eu vou fazer com um cidadão desse? Ele ainda... Quer dizer, ele tenta ainda de alguma forma se defender, mas já não dá mais. Já não dá mais porque nessa aí o Marçal já levou o debate. Já levou porque você já vê que nele já não tem nenhum tipo de raciocínio mais para... Talvez ele tivesse até alguma coisa para falar, para apontar uma falha, para falar alguma coisa assim que poderia ser ponto forte para ele, mas ali ele já não tá raciocinando mais. O cérebro ele já travou mesmo. Já deu uma bloqueada. É uma coisa, é indignante. Você vê, esse sujeito não tem limite. Nesse momento agora ele tenta enfatizar que o que o Marçal tá falando é sem limites, é uma loucura, é algo totalmente surreal. Mas ele tenta enfatizar isso, ele tenta fazer com que as pessoas vejam e acreditem que, olha que loucura. O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético. Inclusive o Boulos já vê que não dá para ele mais, ele já começa a puxar acusações que o Marçal fez sobre outras pessoas, ele começa já a puxar a Tabata, começa a puxar outro tipo de argumentos ali para tentar aliviar a barra dele, porque tá pesada e ele não vai conseguir levar. Inclusive até o final do vídeo a gente sabe que ele não vai conseguir levar esse debate, já perdeu. Não tem limite moral, é uma pessoa rebaixada. É isso que você é, Marçal. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. Aqui ele já parte pro lado de ofender, ele já deixa de lado o debate, de aplicar argumentos, de falar ideias, ele já parte pro lado da ofensa. Porque ele vê que o Marçal já é um cara que não é um comunicador normal. E ele percebeu que se ele for normal, ele vai perder. Inclusive tem um ditado que fala que
A atitude vale mais do que 1000 palavras. E a atitude que o Marçal teve, ó, a carteira de trabalho que seu vagabundo, já é algo que valeu por 10.000 palavras aí nesse debate. E o Marçal, inclusive, falou assim: fica com o tempo pra você aí agora. Fica aí chorando, fica aí falando o que você quiser, fica aí se justificando aí. Porque o Marçal já percebeu que realmente deu no que ele queria. Eu tenho essas dúvidas muitas vezes, porque você vem aqui para mentir. Você vem aqui para atacar as pessoas. Você vem aqui para inventar coisas, para lacrar para a rede social. Isso é candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. O Boulos, dá pra perceber que ele é um cara até que inteligente. Mas dá pra perceber que ele se abala facilmente emocionalmente. E, inclusive, ele tá totalmente desconfortável e sem jeito aí. No final, a hora que congelou, dá pra ver que ele tá totalmente sem jeito ali. Ele já queria sumir dali, entendeu? Começou provocando uma calúnia foi você, porque você é um rebaixado e aí você está querendo agora bancar o santo, ele já converteu, agora ele é assembleiano, não usa mais droga, não protege quem usa droga, né? Agora mudou, você sempre muda o discurso. Você é muito bonitinho, você começa estragando o negócio e quer consertar agora? Quem começou foi você, agora não tá aguentando. Porque no debate era para eles discutir ali ideias, inovações, projetos, assuntos em pauta da eleição, assuntos em pauta a pró da cidade de São Paulo, o que eles poderiam fazer para resolver isso, determinadas situações, etc, etc. Mas o Boulos, desde o começo, ele optou por ataque. Ataque pessoal à pessoa física do Marçal, ataque pessoal à índole, a caráter, chamou de mentiroso, tentou definir uma coisa em uma pessoa. E o Marçal, como não é bobo nem nada, já foi pro mesmo tipo de confronto. Porque você não vai lutar uma guerra que não tem a ver com que o ataque que está vindo sobre você. E inclusive o Boulos pensou que se ele usasse de um argumento bem pesado ali, e o Marçal ficasse sem saída, encurralado, o Marçal ia totalmente se perder, ia ficar por baixo e ele ia sobressair o Boulos ia sair como campeão, como fodão, vencedor. Mas só que o Boulos não sabia que para toda ação tem uma reação. E ele sabia que o Marçal ia reagir, mas ele não imaginava que o Marçal ia ter as atitudes, ia ter gesticular de forma física, levantar a carteira de trabalho e falar aqui, ó. E o Marçal é um cara que ele sabe dominar essa arte aí de comunicação, de interagir, de acertar o time certo ali, de falar, colocar as palavras. E aí o Boulos tomou aquela inversão do Marçal, qual ficou igual o cachorrinho que caiu da mudança. Qual que é a música que você vai pedir no Fantástico esse final de semana pelas 3 vezes que você já foi preso, seu candidato? Eu, particularmente, achei o Boulos bem fraco para debate. Porque o Marçal, inclusive, debateu bem tranquilo ali, ó. Você vê a postura dele. E bem de boa ele fala agora: ei, candidato, o que você vai pedir lá? Qual música você vai pedir lá? Se der pra contar aí, o Marçal atacou o Boulos e falou uma coisa ou outra acerca dele menos de 10 vezes. Já o Boulos atacou mais, mas não foi aquele ataque cheio, certeiro. O Marçal já foi um cara que ele foi mais específico, foi mais eficaz aí nesse debate. O Boulos foi quase eficiente, mas o Marçal foi eficaz, que travou, que mesmo após esse debate, inclusive, a eficácia do Marçal vai perdurar aí eternamente nesse debate. É viciado em mentir. Impressionante. Viciado em mentir. O Boulos, não sei o que deu na cabeça dele, que ele ficou só falando sobre mentira, chamando o cara de mentiroso. Viciado em mentir. Olha, viciado em mentir. Nem tem o que falar, ele é um mentiroso. Ele é apenas um mentiroso, um cara que tá mentindo. Já o Marçal já ia pros argumentos de mais palpável, vamos assim dizer. A risadinha do Boulos e a reação que ele demonstra é a melhor parte do debate. Quem for assistir de novo aí o vídeo, olha as reações dele.
porque ele deixa claro para todo mundo que ele perdeu. Ele sabe que ele perdeu e ele devia ter uma postura de falar, puta, deixa eu me recompor aqui, deixa eu mostrar pro pessoal que eu tô de boa, mas ele não consegue. Boulos, você é apoiador, vamos lá. Esse cara apoiou a corrupção do Janones, ele apoia o Hamas. A gente está perdendo pessoas, tanto na Palestina como em Israel, porque esse canalha aqui apoia o quê? O Hamas, que é um grupo terrorista. Explica para a sociedade paulistana, por favor. De tanto que o Pablo ficou confortável nesse debate, que nos 30 últimos segundos do debate que ele começa a falar uma coisa ou outra sobre o que o Boulos apoia, o que o Boulos acredita, e ele dá uma atacada, mas bem de forma suave ainda. E que mesmo assim o Boulos fica mais assim desconfortável ainda. Porque inclusive a hora que eles vão sair do debate, depois que vai ser o ponto forte desse vídeo. Mais uma mentira tua, mais uma mentira. fake news. Você já foi preso uma vez por roubar banco. A próxima vai ser preso por fake news. O Marçal ele fez um mix de apontamento sobre o Boulos bem no finalzinho. E um mix de forma bem específica, assim, você é isso, aquilo, você apoia. Porque ele sabia que em menos de 15, 20 segundos o Boulos não ia conseguir se justificar, nem responder, nem interpretar e nem convencer ninguém, entendeu? Fake news é crime nesse país, sendo que vocês de esquerda vivem fazendo isso. Explica quantas vezes você foi preso então, bonitão. Tem um PM ali para te prender também, viu? Explica aí. O Marçal já provou nesse debate que ele sabe usar argumentos, sabe usar o que ele tem físico na mão, ele sabe usar o que está no ambiente, inclusive ele aponta, tem um policial ali. E tudo isso, quando você lança as novidades e algo que ninguém está esperando, as pessoas, qualquer pessoa que você for debater ou confrontar, as pessoas se perdem, porque foge do raciocínio lógico que a pessoa tem no momento. Olha, meu caro, se tem algum PM perto de você, toma cuidado que você vai ser preso antes do dia 6 de outubro. E o mais legal de tudo é que o Boulos tenta manter uma elegância ali, coisa que dá pra ver que ele não é. Olha, meu caro, mas ele não é um cara elegante, ele não é um cara que vai por esses princípios. Inclusive, ele começou a atacar no debate, né? Você vai usar o aparelhamento do Estado que a esquerda fez para prender alguém aqui? Ou você não é homem para falar quantas vezes você foi preso? Responde. Encerrou seu. Bem na hora de encerrar o tempo, o Marçal já lança algo bem impactante ali para ficar no inconsciente da pessoa que estiver ouvindo o debate. Porque acabou o tempo, mas já acabei com você. Fatality. Seu tempo acabou. Marçal, você é um mentiroso. É bem notório ver o alívio do Boulos na hora que acaba o tempo do Marçal. Essa respirada dele foi de alívio. Aquela outra que ele deu já hoje foi de tensão. E agora ele começa a falar mentiroso de novo, porque ele só tá falando isso. Canalha, canalha, alguém que não vale nada. A gente percebe que alguém é fraco em confronto e debate de ideias quando a pessoa repete sempre a mesma coisa. Tem pessoas que têm um talento de repetir as mesmas coisas e fazer cravar na mente das pessoas, mas tem pessoa que não, tem pessoa que se torna chato até como Boulos. Encerrou seu tempo, candidato, solicito que vocês... Agora é uma parte muito legal. Acabou o tempo, acabou as palavras, mas está rolando ainda e acontecendo o vídeo, certo? Pablo Marçal não perde tempo, sabe que está sendo gravado, levanta a carteira de trabalho e está debatendo ainda. Inconscientemente, visualmente, ele está debatendo ainda e ganhando o debate. É muito bom isso. Retornem aos locais. Guilherme Boulos. O Marçal, por ficar apresentando a carteira de trabalho, ele tirou totalmente o Boulos do sério. Inclusive tem outro vídeo que, se vocês curtirem esse e comentarem, eu vou fazer a parte fazer um corte só da hora que eles estão sentados lá e o Marçal conseguiu fazer com que o Boulos tivesse reação, porque ali ele conseguiu fazer o Boulos sair do estado totalmente dele. Curta o vídeo, compartilhe, comente. Eu vou trazer a parte que eles vão para a poltrona sentar e o Marçal só apresenta o carteira de trabalho, fica ali provocando o Boulos e o Boulos nas falácias, que não dá para ouvir, mas que o Boulos perde totalmente a noção e parte para a ação. Eu acho que se não tivesse dentro de uma emissora ali, dentro de sendo gravado, ia rolar até pancadaria ali, até mais. Por